filha. É uma filha querida, de verdade. É como... Eu tenho uma certa, devo confessar, uma certa frustração por não ter tido filha menina, só homens. Lá em casa é só casa de varão de guerra. Mas então o Senhor enviou uma filha querida. Filha mesmo, daquela que briga, daquela que a gente cria picuinha, daquela que de vez em quando a gente está se arranhando e está, sabe, mas é querida, do coração. E então fica aqui. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui anunciando a vocês a minha filha. Já deu para perceber a semelhança física ao timbre, ó. Night and day. Minha filha querida, pastora Jennifer, por favor, abençoe-nos com essa palavra que eu tenho certeza que vem da parte do Senhor. Não precisa. Tá? Boa noite, igreja, graça e paz. É totalmente recíproco, né, o meu amor. É muito bom ter pai, né? É muito bom ter um pai espiritual, uma pessoa que nos confronta, nos ama e nos ama em amor genuíno, né? Um amor que é saudável, que é um lugar seguro. Eu agradeço a Deus por fazer parte dessa família, fazer parte dessa casa. E agradeço a Deus também pela oportunidade de poder ministrar essa noite aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu confesso que de todas as vezes que eu já ministrei, essa para mim foi a palavra mais difícil de elaborar, de organizar, né? Porque durante esses últimos dias, durante o dia de ontem e durante essas últimas semanas, quando eu tenho sentado para meditar, muitas perguntas têm vindo à minha mente, né? Perguntas que Deus tem feito para mim, em primeiro lugar, perguntas que Deus tem me confrontado, que Deus tem feito eu fazer refletir acerca delas, mas perguntas que eu penso que é para a igreja sobre as águas, perguntas que não é só para essa igreja, como para a igreja brasileira, como para todos os cristãos. Eu acredito que todos os cristãos deveriam se fazer essas perguntas, né? E antes de dizer quais são elas, essa questão de se fazer perguntas, hoje nós temos ela muito na psicologia, né? Mas ela vai muito além disso. A Bíblia nos relata, durante toda a extensão dos livros da Bíblia, nós vemos muitas vezes perguntas sendo feitas. Davi mesmo se faz pergunta, né? Nós temos um texto muito conhecido onde ele diz: por que te abates, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele começa a se perguntar, a se enxergar, a tentar se ver o porquê que ele estava abatido. E ele faz isso através de perguntas. Por que tu está abatido, alma? Por que tu está perturbado? O que está acontecendo? Né? Nós vemos Deus fazendo perguntas diversas vezes para o seu povo. Um dos textos, né, Jó capítulo 38, que para mim é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, aonde Deus, apenas em perguntas que ele faz para Jó, ele começa a mostrar a sua grandeza. Ele começa a fazer tantas perguntas para Jó, e Jó começa a refletir a respeito da grandeza de Deus, né? Só com perguntas nós vemos o quanto Deus é grande. E nós vemos Jesus, né, que durante o seu ministério, durante o tempo que ele teve com os discípulos, todo tempo ele fazia pergunta. Não apenas para os discípulos, mas ele confrontou muitas vezes os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época com perguntas, né? Ele confrontou um menino perguntando: por que me chamas de bom? Né? E aquela pergunta, se a gente vai estudar, a gente vai ver que aquela pergunta ela tinha um propósito. Não era só porque me chamas de bom, mas você realmente me acha bom? Qual é a motivação do seu coração para vir falar comigo? Né? E diversas outras perguntas como: quem dizem que eu sou? Ou quem tu diz que eu sou? Né? E ele falava muito acerca de perguntas, e isso é totalmente bíblico. É uma estratégia que Deus utiliza para que nós possamos refletir acerca de quem nós somos e acerca de quem Ele é. Né? E não somente esses exemplos que nós temos, mas em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, ele incentiva o povo a se examinar. E não apenas a se examinar, mas a se provar. E é isso que eu quero fazer nesta noite com você.
É muito diferente para mim, como eu estava falando, foi uma palavra muito difícil, porque quem me conhece sabe que eu sou metódica, né, em muitas coisas da minha vida, inclusive através de estudos e pregações. Eu gosto dos pontos separados, eu gosto de fazer pregações textuais, e essa palavra é uma conversa, é uma reflexão. Eu quero nessa noite simplesmente te fazer perguntas que Deus tem feito para mim. E essas perguntas, como eu falei, vinham muitas perguntas na minha mente, e a minha vontade, pela característica que eu tenho, era escolher uma dessas perguntas e deixar Deus ministrar no meu coração uma resposta para aquela pergunta em específica. Mas eu não consegui fazer isso, porque todas as perguntas eram importantes. Perguntas como: o que você tem feito da sua vida? Qual é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs? Você me conhece genuinamente? Você sabe quem Deus é? Você se conhece genuinamente? Você sabe como eu olho para ti? Você me vê como um Deus ou você me tem como seu Deus? E todas essas perguntas, elas visitavam a minha mente de uma forma muito forte. E a minha vontade era: beleza, vou pegar apenas essa parte do Deus, sobre Deus não ser apenas um Deus, mas ser o nosso Deus. Não, vou pegar apenas essa parte do que nós estamos fazendo na nossa vida. Mas o fato é que todas essas perguntas, elas são importantes, não apenas uma. E o mais interessante é que todas essas perguntas, ao decorrer daquilo que Deus foi ministrando no meu coração, a gente começa a perceber que todas essas perguntas, ela tem uma mesma resposta: Jesus Cristo. Todas as perguntas que Deus colocava no meu coração para eu me fazer, ela levava à intimidade com Deus. Ela levava a relacionamento íntimo. Ela levava a Cristo. E eu quero começar a te fazer essas perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que você tem feito da sua vida? Qual é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs? E isso, assim, o desejo do meu coração, sabe? O meu desejo é que o que está ardendo dentro de mim possa arder na vida de vocês. Porque essas perguntas, elas me pegaram de uma forma, elas me questionaram de uma forma, elas me levaram a uma reflexão que me fez me avivar, sabe? Tem uma chama dentro do meu coração que me pergunta: ei, por que você está vivendo? Qual é o motivo da sua vida? E eu quero te perguntar isso. Qual é o motivo da sua vida? O que você já conquistou até agora? O que você almeja? O que te motiva? Qual é o motivo pelo qual você quer acordar amanhã? Qual é o motivo pelo qual você acordou hoje? Qual é o motivo pelo qual você quer estar vivo daqui a um ano? O que tem te movido? E nós temos muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho o sonho de fazer meu mestrado, de fazer meu doutorado. Eu tenho o sonho de trazer um estudo dos reformadores em Londres. Eu tenho inúmeros sonhos que eu quero realizar, e não tem pecado nenhum em eu ter esses sonhos. Não tem nada de errado em eu ter esses sonhos. Mas eu estou vivendo para realizá-los? Se eu estou vivendo para realizá-los, que triste vida eu estou tendo. E isso me pegou de uma forma muito forte, porque talvez a gente esteja vivendo uma vida medíocre e a gente nem se dá conta de que está vivendo uma vida medíocre. E por isso que eu falo que as perguntas, elas são tão importantes para que nós possamos refletir em que tipo de vida nós temos vivido. E eu quero te fazer essa pergunta hoje, nesta noite: o que tem te movido? Você está vivendo a sua vida toda apenas por um sonho? Um sonho ministerial até mesmo, porque não é porque seja um sonho ministerial que isso te faz perto de Deus. Um sonho profissional, um sonho de uma viagem para a Europa, um sonho de uma viagem para Israel. Ou talvez você não tenha nem sonho. Talvez você nem esteja percebendo que você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha e dorme. E o que está te movendo? O porquê você está nessa terra? O porquê você quer viver amanhã? Eu quero deixar um legado. E, nossa, isso está ardendo dentro de mim. Eu quero deixar um legado. Existe um texto em Salmos capítulo 90, versículo 12, que o salmista fala assim: me faz saber quão são poucos os dias que eu tenho na terra.
para que eu tenha um coração sábio. Quando nós nos damos conta que a nossa vida é passageira, que a nossa vida aqui é passageira, ela cria em nós um coração sábio. Me assusta às vezes pensar que eu já tenho 5 anos de casado, que já faz anos que eu saí do estado onde eu era e eu vim para o Rio de Janeiro, que já faz muito tempo que nós temos vivido tantas coisas, e o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido, porque a minha vida está aqui. E esse texto, ele tem falado muito comigo, faz muito tempo, esses Salmos 90. E eu e Samuel, a gente estava esses tempos fazendo um devocional em cima desse texto, e isso já mexeu comigo. Mas essa semana, né, coube muito bem, Deus me fez chegar a alguns estudos de John Piper, e ele falava sobre como a vida mexe com ele, né? Ele contava um testemunho do pai dele, que era evangelista, e que em uma das noites que ele pregava, um homem de 70 anos vinha correndo, gritando: eu perdi ela, eu desprezei ela. E ele falava a respeito da vida. E quando o pai de John Piper senta com John Piper e conta essa história para ele, ele tinha 17 anos e ele conta que entre 17 anos e 24 anos, Deus começou a fazer uma revolução no coração dele. E a oração dele era: eu não quero desprezar a minha vida. E hoje a gente vê quem John Piper é e o legado que ele tem deixado. Mas por mais que o testemunho dele venha muito de encontro com aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, eu não quero falar de John Piper. Eu quero falar da minha vida. Eu quero falar da tua vida. Eu quero pensar: que legado nós temos deixado para gerações futuras. Se Deus me levasse hoje, o que eu deixei? O que eu refleti a glória de Deus? Ou eu vivi uma vida para mim mesmo? Eu não estou falando para você que é errado você buscar uma vida estável financeiramente, que é errado você fazer mestrado, que é errado você fazer viagem, porque eu quero fazer isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da sua motivação. Se você viver uma vida só para fazer isso, você está vivendo uma vida desprezível. E o que acontece é que Filipenses, capítulo 1, versículo 21, precisa ser uma realidade para nós. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O motivo pelo qual nós precisamos levantar pela manhã é por causa de Cristo. O motivo pelo qual nós precisamos dormir à noite e orarmos para que no outro dia a gente se levante, seja para refletir Cristo. Se a nossa vida não tiver esse motivo, estamos vivendo de maneira errada. Isso é a vida abundante, a vida de um contentamento que nós só encontramos em Cristo. E é estranho pensar que isso parece tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. É tão profundo, mas é o beabá do cristianismo. Esse é o centro do cristianismo, viver Cristo. Esse é o centro do cristianismo. E infelizmente isso para nós muitas vezes parece chocante. Nossa, que palavra! Nossa, meu Deus, viver Cristo. Mas cara, isso é o cristianismo. Tu não está vivendo Cristo, então que cristianismo tu está vivendo? E isso tem mexido comigo, sabe? O meu desejo, a minha oração essa manhã, ontem à noite, foi: Deus, desperta isso que está dentro de mim no coração das pessoas. Mas que isso que está dentro de mim também não morra. Que isso não seja um emocionalismo, não seja uma emoção que dure uma semana. Mas que isso seja até o meu último dia, para que no último dia eu olhe para trás e diga: eu vivi para Cristo. A minha vida não foi vazia. A minha vida não foi frívola, não foi para mim mesmo. A minha vida foi Cristo e o meu morrer é lucro. Que isso não seja uma emoção passageira, mas que isso seja uma vida contínua no Senhor. Sabe, mas por quê? Por que que a gente não vive isso? Por que que nós não estamos vivendo dessa forma? Por que nós não estamos vivendo essa vida? Existem inúmeros motivos pelo qual nós não vivemos Cristo. Um dos motivos é simples: estamos indo em outras fontes. A realidade é que nós, como seres humanos, possuímos um vazio que só pode ser preenchido por Cristo. Mas nossos pés correm para outros prazeres. Os nossos pés, eles querem colocar a preguiça como prazer. Eu mereço isso.
Eu limpo casa, eu trabalho, eu faço um monte de coisa, eu mereço isso. Eu mereço ficar sentada assistindo uma série, eu mereço. Eu mereço aquela batata frita, eu mereço aquele chocolate. Nós queremos pegar aquele prazer, aquela necessidade que nós temos dentro de nós e queremos colocar em todas as coisas. Em todas as coisas. Os nossos pés, eles correm para ter prazeres, para buscar esse sentimento, esse vazio sendo preenchido de outra maneira. Mas nós não vamos para a fonte. Vamos para cisternas, vamos para águas amargas, mas nós não vamos para aquele rio de águas vivas. Beleza, Jennifer, é a fonte. Eu não estou indo para Cristo. Mas existem outros motivos pelo qual a gente não consegue viver essa vida plena. E o motivo é porque até quando vamos para Cristo, vamos com uma identidade já formada de quem Cristo é. Com uma identidade já formada de quem Deus é. E aí entra a segunda pergunta que eu quero te fazer. Primeiro, como você tem vivido? Que motivo tem sido a sua vida? Segundo, você conhece Deus? Você de fato sabe quem Deus é? É lógico que nós nunca vamos saber em sua extensão quem Deus é, mas você conhece os atributos de Deus? Você tem uma intimidade com Deus? E é interessante pensar que a palavra conhecer na Bíblia, em muitos momentos, não em todos, mas em muitos momentos, ele é utilizado uma palavra hebraica chamada Iadá. E essa palavra Iadá, ela é utilizada para a palavra conhecer em vários momentos. Mas também quando é falado de homem para mulher, como por exemplo, Abraão conheceu a Sara. É utilizado esse termo, Iadá. Porque ele está falando não de conhecer, de oi, tudo bem? Meu nome é Jennifer. Mas ele está falando de uma intimidade sexual, de uma intimidade de marido e mulher. E quando Deus diz que Ele quer que nós venhamos a conhecer a Ele, Ele não está falando, ei, eu quero que você saiba que eu sou Deus. Ele está dizendo, ei, você precisa ter intimidade comigo. E é interessante também pensar que a palavra louvor, em muitas vezes na Bíblia, ela é utilizada como Yehudá. E esse Yehudá são junção de duas palavras, e uma dessas palavras é o Iadá, que dá a entender de que o louvor genuíno só pode ser feito a partir de um conhecimento de Deus. A partir de uma intimidade com Deus. Então, às vezes a gente pensa que conhece a Deus, mas nós conhecemos? Eu não estou falando, que é outra pergunta que Deus me fez, eu sou Deus ou eu sou o teu Deus? Que Deus é Deus, todo mundo sabe. Vai aí fora e pergunta quem criou os céus e a terra. Vai ter pessoas que vão dizer que foi o Big Bang, mas vai ter muita gente que nem tem intimidade com Deus e vai dizer, foi Deus. Que Deus é Deus, todo mundo sabe, todo mundo pede ajuda quando precisa. Agora eu quero saber, Ele é o nosso Deus? Existe diferença em Deus ser Deus e Deus ser o nosso Deus. Porque quando nós dizemos Deus, Tu és o meu Deus, eu estou dizendo, eu sou tua serva. A tua vontade está acima da minha vontade. Eu submeto os meus desejos, eu submeto a minha carne, eu submeto tudo o que eu quero para que o Senhor seja glorificado. Como nós podemos saber se conhecemos a Deus? Como podemos saber se realmente Ele é o nosso Deus? A minha pergunta é, a tua vontade tem sido submetida à vontade de Deus? Ele é o teu Deus? Você entendeu que a liberdade que você teve em Cristo é para ser escravo de Deus? É para ser liberto do pecado, mas escravo de Cristo? Você conhece de fato quem Deus é? Ele é o seu Deus ou Ele é apenas Deus? E por quê? Por que nós temos essa dificuldade de ver Deus como de fato Ele é? Porque estamos presos a culturas. Preso a culturas, nós falamos durante muito tempo aqui Sobre as Águas, sobre a cultura do reino. E a cultura que infelizmente nós somos colocados todos os dias e que nós colocamos para Deus. Nós somos criados desde pequenininho em você acertou a prova, você passou, você errou a prova, você rodou. Você anda com excesso de velocidade, você vai receber uma multa. E acaba que nós trabalhamos com recompensas. E quando nós viemos para a casa de Deus, nós tratamos Deus dessa forma. Tratamos Deus que nós precisamos fazer algo para Ele nos dar algo.
e víamos Deus de uma forma que Ele não é. Começamos a ver Deus de uma forma humana, sendo que Ele não é homem. Ele não pensa como nós pensamos, Ele não age como nós agimos. Ele não precisa que tu dê nada para Ele te dar algo, porque tudo que Ele tinha para dar, Ele já te deu. O que você precisava, Ele já te deu, e te deu de graça, de forma imerecida. Nós tratamos Deus com as nossas visões humanas. Uma outra cultura que é implantada em nós é a cultura de que não podemos sentir prazer em Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de evangelizar um adolescente ou um jovem e ele responder para ti: quando eu ficar mais velho. Como a sensação de que tem tantos atrativos, tantas coisas para me deixar feliz. Quando eu já tiver experimentado tudo de felicidade, eu vou para Deus. Às vezes há uma cultura dentro da religiosidade que para você seguir a Deus, você precisa ser triste. Você tem que deixar tudo que é feliz para vir para a casa de Deus. Enquanto na realidade a gente não percebe que Deus é o contentamento. Por que nós estamos vazios e buscamos, os nossos pés correm para Netflix, os nossos pés correm para comida, os nossos pés correm muitas vezes para, enfim, cada um sabe o nome do seu pecado. Por que os nossos pés correm para isso? Porque inconscientemente às vezes somos colocados dentro de uma cultura de que Deus não pode nos dar as duas coisas. Deus não pode ser Deus na nossa vida e nos fazer feliz. E eu trouxe alguns textos bíblicos que desfazem essa cultura. E eu quero te dizer, não vá pela cultura da religião. Não vá pelo aquilo que as pessoas falam. Não vá por aquilo que os homens falam. Vá pelo que a palavra de Deus fala. Até quando nós vamos ler a Bíblia, muitas vezes estamos presos a uma cultura. Já lemos a Bíblia pré-determinados do que ela diz. Nós não lemos as Escrituras, nós lemos o que pessoas falaram para nós. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Em Provérbios 28, versículo 14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Salmos capítulo 63, versículo 3: o teu amor é melhor que a vida. Olha isso, o teu amor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Sabe por que você tem medo de Deus? Sabe por que você não busca Deus? Porque você ainda não encontrou um lugar de prazer nele. E eu quero te dizer, o pastor, eu acho que foi o pastor que compôs essa música, do santo do... Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem foi? Em outro lugar não sabe viver. Não sei quem é o autor dessa música. Ninguém sabe aqui. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sabe? Quando a gente está no Santo dos Santos, quando a gente conhece, a gente não sabe viver em outro lugar. Sabe por que nossos pés correm para outros lugares? Porque nós não vamos para a fonte. Porque nós não vamos para o lugar do contentamento. E eu quero te fazer outra pergunta. Eu falei que essa seria uma noite de pergunta. Eu quero te fazer outra pergunta. Por quê? Por que você está buscando prazeres enquanto você pode buscar contentamento? É diferente. É diferente. Sabe, não busca alívio para sua alma passageira. Encontre um alívio que é Deus. Encontre a paz que excede todo entendimento. Cristo é a resposta para todas essas perguntas. Cristo é a resposta para uma vida deixar de ser medíocre. Cristo é a resposta para o conhecimento de Deus. Quem conhece a mim, Jesus falou, conhece o Pai. Cristo é a resposta para que você saia de uma mesmice e você entre no momento de contentamento. Olha isso, o teu amor é melhor que a vida. O teu amor é melhor que a vida. Sabe o que acontece? É que você ainda não entendeu o amor de Deus. Nós ainda não entendemos o amor de Deus. E nós precisamos conhecer Deus como de fato Ele é. Precisamos conhecer Deus como um lugar seguro, como um lugar de contentamento. Tem a parábola em Mateus capítulo 13, que fala que Jesus conta essa parábola de que o homem, ele encontrou um tesouro dentro de um terreno, e ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele terreno, porque lá naquele terreno tinha um tesouro.
Isso representa que Cristo é o nosso tesouro. E vale a pena largar tudo por Ele. O problema é que a gente tem olhado Cristo como um tesouro ou apenas como um peso. Nós temos olhado Cristo como um amigo íntimo ou apenas como uma religião. Como você tem se relacionado com Cristo? Como você tem olhado Deus? Como as Escrituras dizem que Ele é? Ou dentro dos traumas do seu passado? Ou dentro do que a religião está falando para você que Ele é? Conheça Cristo como Ele se revelou a nós. O problema é que quanto menos das Escrituras nós temos, menos de Deus nós temos. Quanto mais as Escrituras nós temos, mais Ele se revela a nós. Busque as Escrituras, busque saber quem de fato Deus é. Conheça Ele, de ter um relacionamento íntimo. E essa questão do relacionamento íntimo, ela é tão bonita porque você fica nu diante de Deus. Você se expõe diante dele. A gente só consegue se expor quando a gente está se sentindo seguro. Você só é transformado quando você se sente seguro. E eu quero te fazer uma pergunta, várias perguntas essa noite. Mas você tem se sentido seguro em Deus? Se você não tem se sentido seguro em Deus, comece a te perguntar o porquê. O que tem feito você ter uma visão errada de Deus? O que tem feito você não ter contentamento em sua presença? É a cultura? Arranca ela de você. É os passados? Volta onde caiu e traz à memória aquilo que você precisa ter esperança. Refaz as alianças que precisa refazer ou termina com as alianças que precisa terminar. O que está fazendo você não viver essa vida abundante? Não se contente com uma vida medíocre. O seu viver precisa ser Cristo. Por que você está vivendo? Você conhece Deus? Você encontrou contentamento nele? Só para terminar, além de vivermos uma vida para Ele, de conhecermos, de encontrar contentamento nele, nós precisamos glorificá-lo. Em Isaías 43, versículo 7, diz o motivo pelo qual nós somos criados. Eu te perguntei no início, por que você está vivendo? Se você não sabe por que você está vivendo, eu quero te dizer por que você está aqui. Isaías 43, versículo 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. E eu os formei, e também eu os fiz. Deus te fez, Ele te criou, Ele te chamou, para que você o glorifique. Só que nós só podemos glorificar o Pai quando encontramos contentamento nele. A minha vida, ela só vai valer a pena se as pessoas olharem para mim e ver Deus. Se eu glorificar aquele que me criou. Nós temos feito isso. O que as pessoas veem quando olham para nós? O que os nossos vizinhos veem quando olham para nós? O que a nossa vida tem representado para as pessoas? O que a nossa vida tem representado para as pessoas com quem trabalhamos? Com a nossa família? Nós temos levado alívio, temos levado peso. Sabe, eu me emocionei muito preparando essa palavra. Meu coração, ele se acendeu de uma forma que eu quero viver Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas lembrem de Cristo. Eu quero olhar para trás daqui a alguns anos e dizer: eu deixei legados, eu deixei filhos espirituais. Eu trouxe paz e alívio aos cansados, porque eu carreguei. Samuel, quarta-feira passada, falava sobre o Deus Emanuel, o Deus conosco. Eu carreguei e eu entendi que eu estava carregando esse Deus. E eu mostrei para as pessoas. Eu mostrei para as pessoas que a nossa vida seja para glorificar a Deus. Que a nossa vida seja para mostrar a glória de Deus. É para isso que nós somos criados. E eu quero te fazer apenas entender isso. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser para sempre. O eterno, o soberano, o grande, o criador dos céus e da terra te escolheu para habitar dentro de você. Te escolheu para glorificar a presença dele através da sua vida. Nós precisamos carregar essa consciência.
A palavra de Deus diz que se nós subirmos ao monte, lá Ele estará. Se nós descermos aos mais confins, lá Ele estará também. Perceba que Deus te chamou. Perceba que Deus quer ouvir a tua voz. Perceba que Ele está te chamando para um relacionamento, para que a tua vida seja um reflexo de quem Ele é. Perceba que você foi chamado e escolhido para glorificar o Pai. Salmo 139 diz: e quão preciosos me são a Deus os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Se as contassem, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Esse texto ele nos remete como se uma pessoa estivesse sentada contando areia, e fosse tanta areia que ela pegasse no sono, e quando ela acordasse, ela ainda estaria contando. Esses são os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ver a tua face. Ele está te convidando. Olha que honra. Ele está te convidando para um relacionamento íntimo. Ele está te convidando para viver uma intimidade, para transbordar da glória dele para as pessoas. O que você vai fazer com esse convite? E apenas para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O único empecilho para você viver essa vida abundante é você mesmo. O único empecilho para que eu viva essa vida abundante sou eu mesmo. Há muitas coisas que nós carregamos dos nossos pais. Há muitas coisas que nós carregamos de uma liderança que foi errada conosco. Há muitos traumas que nós carregamos e podemos até culpá-los. Mas o único, de fato, culpado para nós não vivermos uma vida abundante e não vivemos essa intimidade com Deus, sou eu e você. Nós precisamos entender que por mais que tenhamos o passado que tivemos, Cristo regenerou isso. Cristo transformou isso. Agora a luta é contra a nossa carne. Quem você vai alimentar? O Espírito ou a carne? O convite foi feito. A salvação Ele te deu de graça, mas o reino é tomado à força. Existe um esforço nosso. Existe um tempo para você conhecer alguém. Você precisa dar tempo para ele. Você precisa conversar com ele. Essa é uma noite para nós refletirmos, mas também é uma noite para nós morrermos. Entenda, você está em guerra. E o único motivo para você não viver uma vida de intimidade é o fato de que você não está guerreando como deveria. É o fato de que eu não estou guerreando como eu deveria. A gente espera, às vezes, algo mágico. Quando Deus me tomar, eu nunca mais terei que lutar contra os meus desejos. Quando Deus me tomar, quando eu aceitar Jesus, quando eu tiver realmente aquele encontro, eu nunca mais vou sentir vontade de não orar. Mas nós temos que lutar contra a preguiça. Nós temos que lutar contra o espírito crítico. Nós temos que lutar contra deuses que nós colocamos na nossa vida. Nós falávamos antes sobre Deus ser o nosso Deus. A gente pensa que a idolatria é criar estátuas e adorarmos aquela estátua. Mas a idolatria é muito mais que isso. A idolatria é tudo aquilo que a gente coloca nossa segurança. Tudo aquilo que a gente coloca nossa esperança. Muitas vezes, nós somos os nossos próprios deuses. Nós precisamos mortificar tudo aquilo que nos separa de Deus. Mortificar toda a preguiça. Lutar todos os dias. Não apenas não apenas amanhã, mas todos os dias contra o nosso eu. A fim de que o Espírito nos traga vida. Eu vou ler novamente Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Viva, mas para isso, morra. Deus está te fazendo um convite. Não para ser salvo, porque eu acredito que muitos que estão escutando já são. Mas para ir além disso. Para ter intimidade, para ser um vencedor, para viver uma vida que vale a pena. Viva Cristo. Que o morrer seja lucro, inclusive o morrer para nós mesmos.
Que Deus possa ter falado com você como Ele falou comigo. E que a nossa vida seja uma eterna glorificação para o nosso Deus. Eu queria orar com você nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Deus, porque Tu és bom. Te agradecemos, Pai, porque o que Tu nos deste nós não merecíamos, Senhor. O que Tu nos deste vai além daquilo que nós fazemos. Nada do que nós possamos fazer um dia, Senhor, vai se comparar com aquilo que Tu já fez para nós. Obrigada, Deus, porque Tu nos faz um convite essa noite. Porque Tu nos faz um convite para Te conhecermos, Pai. Te conhecermos de forma profunda e vivemos uma vida que é abundante. Deus, eu peço que a minha vida seja dessa forma, Pai. Não apenas a minha vida, mas de todas as pessoas que estão escutando, Deus. Seja as pessoas que estão escutando exatamente nesta quarta-feira ou as que vão escutar depois. Deus, que essa palavra, Deus, toque no coração de cada um como tocou no meu. Deus, que não venhamos, Pai, a nos contentarmos em termos uma vida vazia. Que possamos ter o entendimento de que viver para nós mesmos é algo tão baixo, tão medíocre, Senhor. Que nós possamos Te ter como nossa motivação diária, Pai. E assim como Paulo falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro, que nós possamos dizer, Senhor, que nós não possamos apenas dizer com a boca, mas com os nossos comportamentos. Que a motivação pelo qual nós nos levantamos todas as manhãs seja para Te adorar, Pai. Que a motivação pelo qual eu queira levantar amanhã não seja, Senhor, para viver algo para mim, mas seja para glorificar a Tua presença, glorificar o Teu nome através da minha vida. Que os meus olhos estejam atentos às pessoas que passam por mim, Pai, para que eu possa ser um reflexo do Teu agir, um reflexo do Teu amor. Deus, que não venhamos mais a nos conformar, Deus, em vivermos para nós mesmos, em vivermos para coisas vãs, mas que Tu seja o nosso viver, Pai. Que Tu seja o nosso respirar. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos nessa guerra que enfrentamos contra a nossa carne, Pai. Ajude-nos, Senhor, a não lutarmos apenas por um dia, mas entendermos, Senhor, que essa luta é uma luta constante. Firma, Senhor, os pés na rocha. Estabelece, Senhor, a Deus, em nós um pensamento, um raciocínio, Senhor, conforme o Teu querer. Senhor, que nossas pernas não venham a vacilar, Pai, mas que nós possamos entender que estamos guerreando. Estamos guerreando contra a nossa hipocrisia. Estamos guerreando contra a nossa religiosidade. Estamos guerreando contra o nosso espírito crítico. Estamos guerreando, Senhor, contra aqueles conceitos que nós temos. Pai, que aquilo que vença seja o Teu Espírito, Deus. Que nós venhamos a mortificar o nosso eu, Pai, para que Tu viva em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.